noite. Em apenas 30 minutos, vamos deixar você bem informado sobre as notícias de Minas nesta sexta-feira. Está preso o jovem que matou a facadas uma idosa. Segundo a polícia, ele queria roubar para comprar drogas. E um laudo divulgado hoje afirma que o fisiculturista que morreu em uma boate da capital não usou drogas nem álcool. Hospital Sofia Feldman anuncia que vai fechar leitos se não conseguir dinheiro para pagar dívidas. Repasses financeiros estão em dia, mas não são suficientes para os gastos da maternidade. Cidades do sul de Minas já estão racionando água, até cozinhar está difícil. Greve na junta comercial continua e empresas perdem dinheiro porque documentação está parada. Mutirão em BH tenta arrumar uma vaga para pessoas com deficiência que estão desempregadas. Vamos hoje também para você antecipar os detalhes de um grande evento de vendas que será realizado aqui em Belo Horizonte em outubro. É para você já ir se programando. Uma pesquisa realizada no estado mostra que mais de 30% dos motoristas mineiros dirigem depois de ingerir bebida alcoólica, mas quase todos os entrevistados admitem que sabiam que não podiam fazer isso. E vem aí mais um mutirão da paternidade que acelera a inserção do nome do pai na certidão dos filhos. As inscrições estão abertas. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. A Polícia Civil prendeu um jovem de apenas 19 anos, suspeito de esfaquear até a morte uma idosa dentro de casa, isso no bairro Santa Cruz, aqui na capital. As investigações apontam que o homem queria roubar os bens da vítima para então trocá-los por drogas. A imagem mostra a vítima, Elmi de Almeida, de 66 anos, a caminho de uma padaria. Em menos de 5 minutos, ela retorna com uma sacola de pães. 20 minutos depois, o suspeito, o vizinho da vítima, chega ao local. Na meia hora seguinte, ele mata a idosa a facadas. A vítima morava com um parente, mas naquele momento estava sozinha em casa. Nessa imagem, ele aparece com um ventilador nas mãos, roubado na casa da vítima, logo após cometer o crime. Depois, com um botijão de gás que ele coloca dentro de um carro que, segundo a polícia, pertence a um traficante da região. Ele já é investigado. Nessa outra imagem, por volta das 10h15 da noite, ele de roupa trocada aparece carregando a televisão da vítima. Por último, aparece uma viatura da Polícia Militar que foi acionada pelo próprio suspeito, que alegou ter visto homens assaltando a vizinha. O crime aconteceu no último dia 16 de setembro, dentro da casa da própria vítima, no bairro Santa Cruz, região leste de Belo Horizonte. De acordo com as investigações, Matheus teria assassinado a idosa para que pudesse em seguida furtar objetos da casa, para que pudesse vender e comprar drogas. Ele matou essa idosa com 47 facadas para trocar o televisor dela por 2 pinos de cocaína na boca de fumo do bairro Santa Cruz, 2 pinos de cocaína de melhor qualidade. De acordo com as investigações, Matheus Gonçalves de Carvalho, de 19 anos, já cometeu vários crimes ao longo da vida, entre eles maus tratos a animais. Na delegacia, ousado, ele negou o crime cantando um rap. Se liga no meu papo, que eu vou falar. Não fui eu que matei. Mas o safado vai pagar. Ele foi indiciado por crime de roubo qualificado pelo resultado morte. É um 157, parágrafo 3º, cuja pena é de mínima de 20 anos e mais conhecido como latrocínio. O fisiculturista Alan Guimarães Pontelo, morto em uma boate na capital no último dia 2 de setembro, não usou drogas nem álcool, segundo o laudo da Polícia Civil. E quem tem os detalhes para nós é a repórter Luciana Viana, que está na nossa redação. E, Luciana, foi você que participou aqui na nossa redação, cobrindo esse caso naquele acontecimento há algumas semanas. Vamos resgatar alguns detalhes. Para começar, Luciana, ele se envolveu antes, desse acontecimento em uma briga com os seguranças da boate, não foi isso? Boa noite. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Exatamente. Eu acompanhei de perto esse caso ocorrido no dia 2 de setembro. Alan, ele morreu após uma confusão com seguranças da boate Hangar 677, no bairro Olhos d'Água, região oeste da capital mineira. À época, os seguranças contaram à polícia que Alan, ele teve um mal súbito depois que tentou fugir por estar supostamente portando drogas. Já os amigos da vítima contam que ele foi forçado a deixar o local e foi brutalmente agredido pelos seguranças. As investigações continuam, mas hoje então foi divulgado aí o laudo que constata que Alan não ingeriu bebida alcoólica e também não fez uso de drogas. A família está bastante ansiosa e acredita na inocência de Alan. Vamos aguardar aí o desfecho desse caso, Inácia. Com certeza. Obrigada, Luciana. Até segunda. Até segunda.
O Hospital Sofia Feldman, referência nacional em atenção neonatal e partos de alto risco, precisa de mais recursos para manter os atendimentos. A unidade recebe pacientes de todo o estado e denuncia que já em outubro, pelo menos 200 partos podem deixar de ser realizados por falta de verba. A instituição depende de que recursos do governo federal, estadual e ainda da Prefeitura de Belo Horizonte. Dar a vida, um ato de amor e luta na maior maternidade do país. Os mais de 3 quilos na balança mostram uma criança que acaba de vir ao mundo. Quanto que tá pesando, Davi? 3.385. Grandão assim? Muito grande, né? Com muita saúde. Davizinho é lindo. Mas, para que cenas como essa continuem a se repetir com a mesma frequência, dívidas precisam ser pagas. As contas estão atrasadas e a papelada pendente necessita ser quitada. Fechando a conta ou não, a gente tem que ofertar qualidade no atendimento a essas mulheres e a essas crianças. Muito jogo de cintura para manter em funcionamento todos os serviços do Hospital Sofia Feldman, localizado na região norte de Belo Horizonte. No almoxarifado, faltam materiais para atendimento. Não sei o que fazer nem para o fim de semana. Nem para amanhã eu sei te dar uma posição se vai conseguir passar. Então a situação realmente está muito difícil. 88% dos recursos são provenientes da União e os outros 12% vêm do Estado. Entretanto, a verba recebida não tem sido suficiente. A dívida chega a R$2.200.000 mensais, sendo que o débito de R$1 milhão já vem desde o ano passado. De acordo com a direção do hospital, caso uma ajuda emergencial não aconteça, metade dos leitos de UTI neonatal, o equivalente a 20 vagas, serão fechados, além de outros 18 leitos obstétricos. A casa de gestantes, onde as grávidas em situação de risco ficam hospedadas até a hora do parto, também não possui permanência garantida. E já agora, em outubro, 200 nascimentos poderão deixar de ocorrer. E provavelmente nós vamos ter aumento de mortalidade materna e vamos ter aumento de mortalidade de crianças, se realmente isso acontecer. Caso os serviços sejam interrompidos, serão perdidos cerca de 13% dos espaços disponíveis para receber gratuitamente os recém-nascidos em risco. O problema também pode afetar as mulheres que vivem no interior do estado e buscam socorro na maternidade da capital. Eu fui muito bem tratada aqui, gostei muito daqui. Tem que manter esse serviço, porque assim como nós estamos sendo tratados, tem muitas mães que têm necessidade disso também. O problema do Sofia Feldman não é atraso de repasse de verbas. Tanto o governo federal quanto o governo de Minas e a Prefeitura de BH têm enviado os recursos conforme o combinado. O erro é de falta de planejamento e não é um erro menor por causa disso, já que vidas correm risco. Será que o poder público não tem ali especialistas que possam olhar para o orçamento e verificar que em determinado momento a verba prometida para manter projetos e programas precisa ser revista e atualizada? Nesta semana mesmo, a Prefeitura de BH anunciou que vai conseguir antecipar para dezembro o pleno funcionamento do Hospital do Barreiro, que já foi aberto com tantos anos de atraso. A notícia é ótima, claro, mas com essa história do Sofia, a gente logo se pergunta quanto tempo o Hospital do Barreiro vai conseguir funcionar sem passar aperto. A tão esperada chuva caiu aqui na capital na noite dessa quinta-feira, depois de 107 dias de estiagem. A região do Barreiro recebeu maior intensidade, com 32 milímetros de água. A chuva afetou o sistema de energia, deixando o bairro sem luz. Tem chance de voltar a chover em Belo Horizonte e região metropolitana neste final de semana, segundo o Instituto Tempo Clima da PUC Minas. Esse cenário ainda não foi visto no interior do estado. Com a falta de chuva, 5 cidades do sul de Minas já estão fazendo o racionamento de água. 5 cidades do sul de Minas já estão fazendo racionamento de água. Areado, Boa Esperança, Campos Gerais, Campanha e Conceição do Rio Verde estão realizando rodízio de abastecimento nos bairros. Em Areado, o racionamento já está ocorrendo há pelo menos 2 meses. Segundo os moradores, falta água para cozinhar, tomar banho e para uso doméstico como lavar roupa. Fica sem água mesmo até para tomar banho, agora outros vêm buscar na mina ali para beber, fazer uma comida. Escolas e creches foram obrigadas a liberar alunos por causa da falta de água. Eu só quero que meus netos, meus filhos que vivem comigo, tenham a dignidade de poder tomar um banho para ir para a escola. Só isso, eu poder fazer uma comida decente. Às vezes a gente tem que fazer um miojo, temperar um feijão para a criança comer porque não tem a água.
E a falta de chuvas no estado já colocou 329 municípios mineiros na lista de cidades em situação de emergência. Isso representa mais de 38% de Minas. No norte, inclusive, do estado, as áreas rurais de pelo menos 93 cidades são abastecidas por caminhões-pipa devido à gravidade da situação. No centro-oeste do estado, a situação também é crítica. Em Bom Despacho, a falta de abastecimento de residências e comércios levou a prefeitura a decretar intervenção na Copasa. O nível dos reservatórios que integram o sistema Paraopeba, que abastece a Grande BH, continua apresentando queda. Hoje o volume marcou 48,1%. Processos como abertura, alteração e fechamento de empresas estão parados na Junta Comercial de Minas Gerais. Os servidores da autarquia estão em greve desde o dia 28 de agosto e reivindicam melhores condições de trabalho, plano de carreira e reajuste nos salários. Cerca de 13 mil ações prestadas pela Juseng estão acumuladas até agora, causando dor de cabeça para empreendedores de todo o estado. O Matheus é dono de uma pequena empresa de TI. Desde julho, está com um processo parado na Junta Comercial. Com um volume enorme de dinheiro parado, que eu não posso resgatar enquanto o CNPJ não sai, e várias outras oportunidades, desde geração de nota fiscal, que é um transtorno, até a obtenção de investimentos maiores, também sendo muito prejudicados. Por quê? Porque o meu CNPJ está em constituição, né? Essa situação já fez o empresário perder várias oportunidades de ampliar os negócios. Para a gente que pequeno empresário tentando lutar, brigando com player daqui, brigando com player internacional, é difícil essa briga se a gente tem um entrave desse tipo, né? A gente gasta muita energia para uma coisa dessa enquanto devia estar vendendo, desenvolvendo produto e crescendo. E muita gente está na mesma situação do Matheus. É que há mais de um mês, 70% dos trabalhos estão parados por causa de uma greve dos funcionários. A greve se deu pelo fato de que há 12 anos os servidores estão sem reajuste, nós não temos reajuste há 12 anos, data base não se cumpre há mais de 3 anos. Os funcionários também estão revoltados com a situação do prédio. Isso porque este imóvel, localizado na Avenida Santos Dumont, não está sendo usado, enquanto este aqui deve ser adquirido pelo governo. A Junta Comercial está nesse prédio hoje, funciona nesse prédio que é alugado e ao mesmo tempo libera 32 milhões para adquirir um prédio e deixa enquanto o outro está lá parado sendo destruído. Em nota, o governo do estado afirmou que foi publicada uma resolução para discutir a reestruturação de carreira e que a primeira reunião será realizada depois que a greve acabar. O governo ainda informou que não irá conceder reajuste salarial para não ultrapassar o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. O governo ainda declarou que a CEPLAG e a Juseng vão discutir com a Secretaria de Estado da Fazenda e com a Advocacia Geral do Estado a melhor solução para que o Vale Alimentação não seja vinculado a metas e disse ainda que continua aberto à negociação. A Juseng também nos enviou uma nota e informou que os prédios próprios, onde funcionavam a autarquia, situados ali na Avenida Santos Dumont e na Rua Guaicurus, apresentam avarias que apontam a precariedade das instalações elétricas, hidráulicas e esquadrias sem condição de habitabilidade. O projeto de reforma já está concluído e os laudos de avaliação estão sendo realizados pelos órgãos competentes do Estado. Informou ainda a Juseng que o governo e a Junta Comercial estão buscando recursos para viabilizar a reforma do imóvel. Mais de 1 milhão de microempreendedores individuais podem perder o registro por estar em situação irregular com a Receita Federal. O prazo para acertar as dívidas e limpar o cadastro termina na semana que vem. O Marcos é microempreendedor individual, mas deixou de pagar parte dos impostos mensais da empresa em 2014. Surgiu oportunidades de mudar de lugar e acabou que eu deixei o micro de lado. Aí eu paguei poucas parcelas de início, acabou que virou uma bola de neve, né? Assim como ele, cerca de 1.200.000 microempreendedores individuais, os chamados MEIs, estão em situação irregular no país. Em junho, a Receita Federal lançou um programa especial de parcelamento das dívidas em até 60 ou 120 meses, dependendo da data de vencimento dos boletos. O microempreendedor pode negociar o pagamento dos débitos pela internet. A adesão termina no dia 2 de outubro. A expectativa da Receita é de que 100 mil microempreendedores individuais parcelem as dívidas até o fim do prazo. Quem não regularizar a situação terá o CNPJ suspenso por 30 dias. Depois disso, o registro será cancelado. De imediato, sem ter o CNPJ, ele não terá como ser fornecedor de empresas que exigem nota fiscal de pessoas jurídicas. E outra consequência grave é que ele não terá acesso aos benefícios da Seguridade Social.
É considerado um MEI um microempresário com renda anual de até R$60 mil e que tenha no máximo um funcionário. O Marcos aproveitou os últimos dias do programa para parcelar a dívida e manter a empresa regular. Com o CNPJ eu consegui muita coisa. Claro que eu já corri, já fiz esse parcelamento para poder acertar tudo, né? O microempreendedor individual pode regularizar a situação no site receita.fazenda.gov.br. E hoje é o Dia Nacional da Contratação da Pessoa com Deficiência. Foi realizado na Assembleia o Dia D, que ofereceu atendimento especial para essas pessoas que muitas vezes encontram dificuldades para ingressar no mercado de trabalho. O Maxwell sofreu um acidente de trabalho em 2005. Chegou a ficar tetraplégico, mas recuperou quase 90% dos movimentos. Atualmente enfrenta outra dificuldade: arrumar um emprego. Está sem trabalho há mais de um ano. Cada deficiente é um tipo de acessibilidade, é um tipo de dificuldade que ele tem. E isso gera custo, né, igual eu falei. Então, eles preferem dar desculpas que o candidato não tem qualificação, ou então que ligou e a gente não atendeu o telefone, ou então que a vaga está disponível no site e é só cadastrar. Com o objetivo de aumentar a inserção de trabalhadores com deficiência no mercado de trabalho, que a Prefeitura de Belo Horizonte, em parceria com o governo estadual, participou do Dia D. É um direito das pessoas com deficiência trabalharem e é um dever das empresas cumprir as cotas que estão previstas em lei. E como nós temos ainda um percentual muito alto, cerca de 28 mil vagas abertas ainda para contratação do Estado, é necessário que as empresas coloquem essas vagas no sistema Mais Emprego. Oportunidade para quem está procurando emprego e também para mais de 80 empresas do município. A gente trabalha basicamente com 3 tipos de perfil, né? A gente tem as vagas docentes, administrativas e auxiliares de serviços gerais. A gente não tem especificidade sobre limitações de deficiência, a gente recebe qualquer tipo. Mas para quem não pôde ir até a Assembleia hoje, o Cine de Belo Horizonte oferece a mesma oportunidade de encaminhamento de trabalho constantemente. E veja a seguir, 30% dos motoristas mineiros dirigem depois de ingerir bebida alcoólica. Vender bem em um mercado repleto de concorrentes e saindo de uma recessão pode ser considerado uma arte. Para bater meta é preciso ter técnica e um dos maiores especialistas do país nesse assunto esteve na capital para lançar o primeiro Congresso Mineiro de Vendas, que reunirá outros palestrantes renomados em outubro. Ele é formado em publicidade e propaganda. Apaixonado por vendas, viaja o Brasil todo palestrando sobre o assunto. Natural do interior de Minas, Leandro Branquinho vai estar no primeiro Congresso Mineiro de Vendas, evento com nomes de peso. São 7 especialistas, cada um falando de um assunto diferente, e esses assuntos são complementares para quem está em busca de aumentar as vendas, para quem está em busca de conseguir novos clientes, para quem está em busca de aumentar o faturamento na empresa. Em sua palestra, Branquinho vai falar sobre as características de um bom vendedor e contar um pouco sobre sua experiência em procurar o melhor vendedor do Brasil. Hoje em dia as pessoas acham que vender é só oferecer o produto e vender é muito mais do que isso. Portanto, para mostrar que é muito mais do que isso, a Magia do Mundo dos Negócios trouxe 7 especialistas, cada um falando de um assunto diferente, para que os mineiros, para quem mora em Belo Horizonte, na região metropolitana de Belo Horizonte, consiga botar para quebrar. O primeiro Congresso Mineiro de Vendas, organizado pelo portal A Magia do Mundo dos Negócios, será realizado dia 28 de outubro, no Hotel Ouro Minas. As inscrições podem ser feitas pelo Facebook ou WhatsApp, que estão aparecendo aí na sua tela. Uma pesquisa realizada no estado mostra que mais de 30% dos motoristas mineiros dirigem depois de ingerir bebida alcoólica. Na capital dos botecos, sobram motoristas que confirmam essas infrações. Não há nada demais em sentar para tomar uma cervejinha, mas a combinação álcool e trânsito pode ser desastrosa. E muitas vezes a vítima desse ato não tinha nada a ver com a história. Foi o que aconteceu com o pequeno João Pedro. Há 5 anos, um motorista embriagado cruzou o caminho da família e mudou a vida de todos para sempre. O garoto, hoje com 9 anos de idade, teve as 2 pernas amputadas na época por causa do acidente, além de uma lesão medular que o impede de usar próteses. O causador do acidente, ele morreu no momento do acidente, mas o mais prejudicado, eu diria, foi o meu filho. Mesmo utilizando do cinto, mesmo estando na cadeirinha, o impacto foi tão forte que provocou esse dano muito grave nele.
O estudo da Artérias, companhia do setor de concessões de rodovias do Brasil, ouviu 2.686 motoristas das 5 regiões do país que responderam perguntas sobre seu próprio comportamento no trânsito. Mesmo depois da legislação ter se tornado mais severas, com multas para quem bebe e depois dirige no valor de R$ 2.934,70, além de suspensão da CNH pelo período de 1 ano, os números impressionam. Ainda segundo a pesquisa, 31,1% dos motoristas mineiros dirigem após ingerir bebida alcoólica. No Brasil, o número é de 25,6%. E o mais alarmante, 99,1%, ou seja, praticamente todos os entrevistados têm ciência da lei que proíbe beber e dirigir. Você já bebeu e dirigiu alguma vez? Não. Algum amigo já? Sim, vários. Eu restringo o máximo porque só bebo no meu bairro, entendeu? Mais próximo, mas mesmo assim eu acho arriscado. Eu tive alguns casos de gente próxima que teve problema com blitz e acidente, aí hoje eu tô mais tranquilo. De acordo com uma especialista em trânsito e professora do Departamento de Ciências Sociais da PUC Minas, o problema é amplo e até cultural no Brasil, onde o modelo de fiscalização também é deficitário. A gente teria que rever essa cultura nacional da bebida, das festas, né? E é uma coisa que nós não queremos abrir mão. A outra forma seria um processo continuado de educação que foi perdido nos últimos anos em relação a campanhas educativas no país para a condução segura dos veículos. Depois do intervalo, você vai ver que a Defensoria Pública está cadastrando pessoas que querem ter o registro de paternidade na certidão de nascimento. É o mutirão Direito a Ter Pai. Os detalhes a seguir. O Quinta Band News dessa quinta-feira falou aí dos benefícios da meditação para a saúde física e mental. No palco do encontro, que reúne os ouvintes da rádio, estava o colunista Roberto Elcheque, da coluna Cuide-se Bem. No comando do debate, o diretor de jornalismo da Rádio Band News FM, Iki Agelovic. O bate-papo foi leve e informativo. Roberto Elcheque é jornalista, ex-repórter policial e há 11 anos se tornou professor de yoga em um momento em que buscava mais qualidade de vida. Na conversa com os ouvintes, Elcheque procurou simplificar a prática da meditação. Segundo ele, não é preciso ter um lugar, roupa, som ou cheiro especiais. Basta parar e se observar. Ao lado do Roberto, um convidado especial, o fisiologista, educador físico e professor de judô, Ricardo Xavier, com experiência de 27 anos. Para você acompanhar a programação da Rádio Band News FM, você se liga nos 89,5. Ter o nome do pai na certidão de nascimento é um direito garantido na Constituição e também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas ainda hoje, são muitos os casos de pais que não reconhecem os filhos. Para ajudar a mudar essa realidade, a Defensoria Pública de Minas realiza em outubro o mutirão Direito a Ter Pai. As inscrições para participar dessa ação e requerer o reconhecimento espontâneo ou o exame de DNA já começaram. Laíse, de 4 anos, e Henrique, de 2 aninhos, até um ano atrás, não eram registrados pelo pai. Quando eles for crescer e entender um pouco mais, ele ia perguntar, ia querer saber do pai deles, por que o nome deles não tem o sobrenome, né? E na escola também, né? Eles iam querer saber também. Foi por meio de um mutirão da Defensoria Pública de Minas que os pequenos passaram a ser reconhecidos oficialmente pelo pai. De acordo com essa defensora pública, o mutirão promove a paternidade responsável e o compromisso do pai com as necessidades da criança. O mutirão ele tem o objetivo não só da inclusão do nome do pai ou da mãe no registro de nascimento, mas também de construir laços afetivos entre esse pai e esse filho. Além disso, ele garante direitos para aquela criança ou para aquela pessoa que está sendo reconhecida. As inscrições para o mutirão Direito a Ter Pai vão até o próximo dia 13 de outubro. Para participar, a mãe da criança ou a pessoa maior de 18 anos em busca do reconhecimento da paternidade devem fazer o cadastro nas unidades da Defensoria Pública até o dia 13 de outubro, isso de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 4 horas da tarde. Os documentos básicos para a inscrição são certidão de nascimento do menor, o registro, o RG, CPF e endereço completo da mãe, além de nome e endereço completo do suposto pai.
Nosso jornal está chegando ao fim e eu convido você para rever todas as matérias e compartilhar com seus amigos, acessando aí o youtube.com/TV Band Minas. Por hoje encerramos, por essa semana. Eu quero agradecer a sua audiência por estes dias e contar com você na próxima segunda. Bom final de semana e até lá.